Olá, boa noite a todos, a todas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais dessa transmissão da Associação Espírita Caminho da Luz, de Cássia, Minas Gerais, nosso Evangelho no Lar, nosso ponto de encontro de todos os domingos, para trazer para os nossos lares, para as nossas casas, uma renovação de ambiente, para abrirmos as portas para este amor que vem do alto, para a presença do Cristo em nossas vidas. E como sempre, começamos com a nossa prece. Vamos dirigir os pensamentos a Jesus, vamos nos preparar para que o ambiente, tanto da nossa casa quanto do nosso coração, esteja bem propício para esta mensagem, esteja sintonizado com esse amor do Cristo. Jesus, mestre amigo de todas as horas, que conhece a cada um de nós, que sabe das nossas necessidades, das nossas dores, mas também, tu, mais que ninguém, conheces as nossas forças. Ampara-nos agora, para que sejamos capazes de compreender o nosso papel nessa grande caminhada da vida, para que possamos compreender o momento atualmente vivido, na condição de aprendizes dessa grande jornada espiritual das nossas almas. Que a tua paz esteja entre nós, nos dando discernimento, nos dando compreensão, abrindo os nossos olhos para as grandes e profundas verdades da vida. Muito mais, muito além das ilusões do mundo, das dores passageiras, que possamos estar sintonizados com essa grande senda evolutiva. Que a tua paz esteja entre nós. Em teu nome damos início ao nosso ponto de encontro, Evangelho no Lar, deste domingo. Que assim seja. Bom, então, meus queridos irmãos, com muita alegria que a gente está aqui para falar do Evangelho de Jesus, para trazer esse momento de encontro. E hoje nós estaremos juntos aqui, eu, João Camilo e a minha irmã Neuza Andrade. Nós vamos falar sobre a obra Pão Nosso, um capítulo muito bonito que fala sobre o pensamento. Então eu quero desde já dar a minha saudação e trazer aqui para vocês os nossos convidados e colegas de hoje, então, desse estudo. E você, é claro, que está aí em casa compartilhando com a gente. Então aí, João Camilo e a Neuza, uma boa noite aí para vocês. Camilo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. Boa noite da Neuza. A Neuza parece estar sem som, Sérgio. Meus irmãos, eu não sei se a gente possa com a transmissão, se ela está... Talvez a nossa qualidade da internet hoje vai nos dar um pouquinho de problema aqui no início. Vamos ficar de olho se está todo mundo nos ouvindo. Até vocês aí de casa, se quiserem na mensagem dizer se está saindo cortado, como que está saindo o sinal. Parece que a gente está com alguns probleminhas na transmissão. Vamos acompanhando aqui. Camilo, você está me ouvindo? Como que está aí O som da Neuza é que não estava saindo quando ela falou. Para mim não apareceu, não. Ah, tá. Eu acho que agora nós já... Olha lá, a Neuza... Você ouve a Neuza, não? Neuza, a gente não está te ouvindo. Talvez você... Ou você pode fazer um teste de tirar o fone de ouvido para ver se volta. Não, agora ficou mudo. Você deixou mudo aí. Vamos ver. Não, não te ouvimos. Se você quiser... Vai ter que desconectar o fone do celular ou do tablet. Neuza, você pode fazer um teste. Mute. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se você quiser fazer um teste de sair da transmissão e voltar de novo, enquanto o Camilo faz a leitura e os primeiros comentários, faz esse teste. Tá bom? Fiquem nos bastidores e a gente te... Bom, gente, vocês desculpem esse ao vivo, geralmente pode dar alguma intercorrência, né? Hoje o nosso capítulo, então, está na obra Pão Nosso. A gente está abrindo para as demais obras do Emmanuel, que ele tem um trabalho assim, belíssimo de estudo do Evangelho, é uma coleção com vários livros, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida,
palavras de vida eterna. Então, a gente quer buscar em todas essas fontes essa inspiração e essa presença do Emmanuel nos ajudando a compreender melhor o Evangelho de Jesus. E eu quero passar agora, então, para o Camilo. Ele vai fazer a leitura e o primeiro comentário da noite. Camilo, eu vou sair um pouquinho da transmissão enquanto eu regulo aqui as coisas e você vai ficar sozinho no ar, então, comentando e lendo para nós. Tá bom. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Com alegria, nos reunimos de novo, né? Buscando nesse começo de semana, mais uma vez, a inspiração dos nossos dias, que irão se desenrolar aí ao longo da semana, e que Jesus possa nos abençoar, que Deus possa nos amparar sempre, possa estar conosco nesse momento. Então, como o Sérgio falou, é o capítulo 15 do livro Pão Nosso, o título dele é Pensamentos. E é um comentário a partir de um trecho de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, onde o Paulo diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o Emmanuel comenta: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender da essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, este é o texto, né? Ele fala, basicamente, né? Ele trata a respeito do pensamento a partir, então, dessa citação de Paulo na sua epístola aos Filipenses. O texto de hoje traz para nós uma reflexão um pouco diferente do que a gente tem feito nas semanas anteriores. Ele trata de um assunto que entra um pouco mais na parte científica da doutrina espírita. Como nós sabemos, né, e como a gente lê e sabe através da doutrina espírita, que ela tem três aspectos fundamentais: o religioso, o científico e o filosófico. E a partir do científico é que o Emmanuel, que o Allan Kardec foi desenvolvendo as ideias através do contato com os espíritos para poder desenvolver, através da experimentação, os conceitos que a doutrina espírita trouxe para nós, né, que são trazidos para nós através das obras espíritas. E dentro, então, deste contexto, há a parte científica, que trata mais aprofundadamente dos conceitos espíritas, das ideias, do ponto de vista da ciência. Eu fui buscar algumas orientações num outro livro do Emmanuel, chamado Pensamento e Vida, no seu capítulo 2, onde o Emmanuel trata do assunto vontade. E lá, depois, se alguém quiser estudar mais detalhadamente, a gente vai tentar falar resumidamente o que ele cita nesse capítulo. Ele fala a respeito da nossa mente, né?
e como que funciona a nossa mente, e ele cita que ela seria basicamente dividida em alguns departamentos. Ele cita os principais, né, nas suas colocações, como o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o da imaginação e o da memória. E ele fala que no departamento do desejo é onde estão os nossos propósitos e as nossas aspirações. No departamento da inteligência estão os patrimônios da evolução e da cultura que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. No departamento da imaginação se colocam, então, os nossos ideais e a nossa sensibilidade no trato com cada coisa, com cada ideia, com cada conhecimento adquirido. E o departamento da memória, que é onde ficam, então, os arquivos, né, das experiências que nós vivenciamos ao longo das vidas, né, não só dessa vida, mas das vidas anteriores, estão ali, então, arquivados dentro desse departamento. E diz ele que acima desses 4 departamentos existe o gabinete da vontade, e é através da vontade que a gente vai trabalhando essas questões do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória, né? Ele fala que esse gabinete da vontade é que gerencia e esclarece, vigiando os nossos atos, que ele governa os setores da ação mental e que ele decide o movimento ou a inércia da nossa máquina, né? Seja espiritual ou material. Então, através da vontade, a gente vai atuando em cada um desses departamentos. Os desejos muitas vezes acontecem, mas os desejos muitas vezes estão calcados em situações ou espirituais ou às vezes materiais. Às vezes desejos físicos, satisfações físicas. Então, todos os desejos que passam pela nossa mente passam por esse departamento. Depois, no departamento da inteligência, a gente guarda as informações adquiridas e trabalha com esse departamento, né, com esses ensinamentos, com esse conhecimento ao longo das nossas vidas. Muitas informações ficam arquivadas de uma encarnação para outra, mas todo o conhecimento adquirido, toda a inteligência desenvolvida é patrimônio do nosso espírito. No departamento da imaginação, então, a gente vai criando momentos, situações, a gente vai imaginando coisas, a gente vai produzindo criações mentais, né? E do ponto de vista do conhecimento espírita, a gente aprende também que o nosso pensamento, ele é ativo, ele é vivo, ele produz efeito, ele tem cor, ele produz sensações nas pessoas, né? Então, quando eu tenho pensamentos positivos, quando eu faço uma prece de coração, esse sentimento, né, que fica contido naquilo que eu estou pensando e desejando, ele é direcionado para pessoas, para situações, para grupos, né, dependendo da minha ideia, do meu pensamento. Da mesma forma, o meu pensamento, quando está voltado para sentimentos, para situações inferiores, ele, de uma certa forma, também exterioriza isso através de sensações que as outras pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade podem perceber. Então, o pensamento nosso ele é vivo, ele não é morto, ele não está escondido dentro da cabeça da gente. Quando a gente pensa que a gente está pensando alguma coisa que ninguém vai saber, a gente sabe que a espiritualidade muitas vezes sabe, que Deus sabe, que os espíritos superiores compartilham desses pensamentos. E o teor desses nossos pensamentos influenciam, então, as pessoas a quem a gente os direciona, o ambiente à nossa volta, né? Por isso que muitas vezes a gente se reúne pela tipo de pensamento que a gente tem a determinados grupos, a determinadas pessoas. A afinidade muitas vezes se dá através da forma de pensar que a gente tem em relação às outras pessoas que pensam da mesma forma. E dentro disso tudo, né, e citando também o departamento da memória, isso tudo fica arquivado, então, no nosso, essas informações ficam arquivadas, então, na nossa memória, dentro desse departamento, e são utilizadas de acordo com a necessidade, né? Muitas coisas, às vezes, ficam guardadas de uma encarnação para outra, não vêm à tona, mas ali estão arquivados todas as nossas experiências, tudo aquilo que a nossa mente vivenciou através dos contatos que a gente tem com a vida e com os nossos semelhantes. E atuando, então, muito ativamente em cada um deles vem, então, a vontade. E essa vontade, o Emmanuel diz que ela atua em cada um desses departamentos. Ele fala que sem ela, o desejo iria nos levar a séculos de reparação e sofrimento.
Porque se a gente não colocar a vontade calcada em situações positivas, em cima dos desejos que afloram muitas vezes dentro da gente, a gente às vezes vai entrar por caminhos que vão nos levar a desvios, que vão pedir reparação e sofrimento lá na frente, nessa vida ou em vidas que virão à frente. No caso da inteligência, a vontade, então, vai atuar. Se ela não existir, a inteligência muitas vezes vai nos aprisionar na criminalidade. Então, a inteligência, se ela não for bem direcionada, ela, através do pensamento, a gente vai utilizá-la de uma forma errônea, vai distorcer situações, vai causar danos, prejuízos às pessoas. Então, a inteligência mal direcionada, e pela questão da vontade, que tem que estar calcada em situações do bem, ela muitas vezes nos faz a gente se perder, né? A da imaginação também, sem o gabinete da vontade, sem a força da vontade, ela vai gerar perigosos monstros na sombra. Então, a nossa imaginação, quando ela debanda para situações de tristeza, de rancor, de ódio, de sentimentos negativos, ela pode muitas vezes nos aprisionar nessas questões sombrias da vida. E se a nossa vontade não atua também no gabinete da memória, diz o Emmanuel que ele cria um deplorável relaxamento. Então, muitas vezes, a nossa memória não atua nos ajudando a distinguir situações e condições, quando a gente deixa que essa memória, então, fique de uma forma meio latente dentro de nós e não tenha atuação da vontade. É um tema complexo, é um tema que demanda um estudo prolongado, né? Mas, basicamente, o que ele coloca dentro desse texto é isso, a importância que existe, então, da vontade dentro do contexto do nosso pensamento. Vamos passar, então, para ouvir os comentários da Neuza e do Sérgio, depois a gente vai fazendo algumas colocações. Muito bem, então começamos aí com os comentários do Camilo. Vamos, Neuza, será que nós estamos te ouvindo? Estou ouvindo vocês, e vocês? Tudo bem aí? Estamos sim. Tudo ótimo. Agora sim, Legal. em definitivo, vamos continuar. Neuza, fala pra gente o que você pensa sobre isso, né? Sobre esse tema tão interessante, que eu sei que é uma coisa que você gosta muito, né? De falar sobre ele. Fala pra gente. Sou apaixonada. Eu sou apaixonada por esse tema, né? Da mente, energia, vibração. Se tirar a nossa mente, é que sobra? Nada. Paramos de existir, né? Porque é a nossa mente que é o tudo. Mas então, como diz lá no Filipenses, né? Que era o início do capítulo de hoje. Então, praticamente, Paulo nos aconselha, então, a pensarmos em coisas boas, em valores morais, né? Valores eternos. Porque nós sabemos, se a gente pensar em coisas boas, nós sentiríamos bem, sentiríamos bem-estar. E irradiamos isso para os outros também, né? Todos que estão convivendo com a gente, que a gente encontra em todos os lugares, isso na vida em geral. Se você está bem, você vai no qualquer local, você vai no supermercado, todo mundo vai sorrir para você, você só vai sorrir para todo mundo, vai irradiar aquela energia boa para todos, né? Então é importante, importantíssimo que nós pensamos em coisas boas. Se os nossos pensamentos forem baseados em tragédias, em ressentimentos, ódios, inveja, né? Como muitas pessoas estão, às vezes, passando por um período difícil, né? Seja lá no relacionamento, seja lá tanto de homem e mulher, como pais, filhos, enfim. Estão com dificuldade e ressentidos e com ódio das pessoas, isso vai só piorar a situação dela própria, né? Como também das pessoas ao seu redor. Então, por isso que é importante a gente estar atentos para os nossos pensamentos. Então vamos dizer assim, aonde vamos encontrar um roteiro que nos guia para termos pensamentos bons? Todo mundo, a resposta, acho que não preciso nem perguntar, todos já vão saber onde está a resposta, né? A resposta está em Jesus Cristo, no Evangelho, do que ele veio aqui nos ensinar. Porque ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos procurar esse roteiro, né? E aí foi interessante que eu adoro aquele livro, né, Pensamento e Vida,
Eu acho assim, até o Camilo falou, né, que o espiritismo tem essa parte filosófico, científico e religioso, né, que é a parte do evangelho. E eu amo a parte filosófica e científica. Eu acho que a gente precisa estudar muito isso daí, porque, como diz, que é o conhecimento, conhecendo a verdade, que você vai se libertar. É o conhecimento que vai te libertar. Então, justamente, eu ia mencionar exatamente a mesma página que o Camilo falou, né, sobre o livro de Emmanuel, que é no primeiro capítulo, né? E, inclusive, esse primeiro capítulo ele fala assim, ele diz que a mente é o espelho da vida, em toda parte. Então, a mente é o espelho da vida. Se você, qualquer pessoa que olhar, por exemplo, a sua vida e ver como você age, como você reage, como você faz, quem você é, esse é o espelho. E nós sabemos que nós criamos a nossa própria vida. Então, eu acho que a gente devia dar muito mais, bem importância aos pensamentos. Vamos dar um exemplo assim, por exemplo, quando a gente vai numa festa, né? A gente você vai numa festa. Hoje eu vou numa festa, um casamento, um aniversário, seja o que for. Então, você vai pegar uma roupa bonita, que você acha mais bonita, compra uma roupa nova, e põe os seus sapatos, os seus acessórios, especialmente nós mulheres, né? E põe um brinco, põe um colar, olha no espelho, né? E até achar que aquela figura que você está olhando que está boa, está bonita. Aí você vai confiante, tranquila e feliz, né? Então, já que a gente faz isso olhando no espelho para ver nossa imagem física, a gente podia começar a fazer um ritual assim de olhar para o espelho quando estamos sentindo umas emoções fortes, digamos assim. Qualquer uma. Pode ser, o que eu falo forte é intensa, então pode ser uma emoção boa ou ruim. E ver como é que você parece, como é que você se transfigura no espelho. Você está com uma emoção de muita raiva de alguém. Olha no espelho e vê como é que você está parecendo. E vê se você gosta disso. Vê como você se sente. Você sente bem? Claro que não, né? Quem que vai sentir bem com raiva? Eu penso que ninguém. Então, olha no espelho para ver se você vai conseguir mudando a sua maneira de... Você vendo, de repente você vendo, quando você está sentindo essa emoção forte, como é que você parece, de repente você vai querer mudar um pouquinho essa figura que você vê no espelho. Porque é essa figura que os outros vão ver também. Não só vão ver, como vão sentir, porque pensamento é energia. Todo o seu pensamento ele fica plasmado na tela universal, digamos assim. Ele não desaparece. Uma vez que você pensou, ele começa a ter existência própria. Ele não vai desaparecer. E ele vai ficar ali, circulando ali na sua aura, que a gente chama de aura, né? Ele vai ficar circulando ali. Então, por isso que devemos escolher com muito cuidado que tipo de pensamento que nós queremos que habite nossas mentes, pois são eles que irão espelhar e criar o tipo de vida que viveremos. Pois dependendo deles, teremos uma vida feliz ou infeliz, saudável ou doentia, pois nossa vida é derivada da criação da nossa mente. Nós criamos o nosso próprio destino. Então, alguém pode dizer assim, nossa, mas é claro, evidentemente que numa vida só, nós não podemos criar o que está acontecendo agora, né? Porque os pensamentos, como diz lá, o Camilo falou lá do Emmanuel, que ele fala, até o exemplo que eu dei, eu vou falar as mesmas coisas, mas talvez com uma palavrinha diferente. O Emmanuel compara a mente como um escritório de uma grande empresa, subdividido em vários setores. Então, tem o setor do desejo. Então, nesse departamento, acalentamos todas as nossas aspirações, tudo que nossos corações desejam. Mas, evidentemente, que esses desejos serão de acordo com tudo que já vivemos até agora, né? Em todas as nossas reencarnações, em todas as nossas vidas. Não é só de agora,
desse momento, né? Porque a gente é o resultado de tudo que já vivenciamos, né? Então não é assim um desejo agora. E, claro, no nosso, digamos assim, estágio evolutivo, os nossos desejos não são lá grandes coisas, né? Tá muitos mais ligados com o físico, com o temporal, né? Não com os desejos do espírito imortal, né? Que é a evolução do ser. Então, na inteligência é onde procuramos o conhecimento que nos ajudará na evolução. Então, conhecendo, quanto mais conhecermos a nós mesmos, né, ao universo, de onde vemos, para onde iremos, o porquê de estarmos aqui, mais fácil será para a gente mudar os nossos pensamentos. E a imaginação, nesse departamento, de acordo com os nossos conhecimentos, damos asas à criatividade, à sensibilidade, e também as coisas ruins, né? Depende do tipo de bagagem que você tem, né? Então, uma pessoa que tem uma bagagem terrível, a imaginação dela é prejudicar alguém, é vingar de um, enfim, mil e uma coisas diferentes. Cada um de nós temos imaginações diferentes, desejos diferentes, porque é de acordo com a nossa bagagem, né? E a memória onde fica arquivado todo o conhecimento adquirido, não só nessa vida, como em vidas passadas. Mas como diz o Emmanuel, e o Camilo já falou sobre tudo isso também, quem comanda todos esses departamentos é a vontade. Então, a vontade é aquela força que vai dirigir, que vai pegar o que tem em cada departamento e vai colocar para funcionar, ou para o bem ou para o mal, pode ser para o bem, pode ser para o mal. Então, sem essa força de vontade para mudarmos o nosso pensamento, para mudarmos o nosso comportamento atual, nós permanecemos estagnados em situações indesejadas, às vezes por muitos anos. Quantas pessoas que passam praticamente uma vida inteira com pensamentos depressivos, de suicídio, ou de ódio, ou de ressentimento, deixam de viver essa vida e ser feliz porque está com esses sentimentos ruins. Então, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do nosso espírito. Então, por isso que é fundamental a gente conhecer cada vez melhor, do ponto de vista, né, do Evangelho, por exemplo, que a gente vai lá adquirir todas. Nós estamos aqui para quê? Para aprender a amar. Basicamente é isso, né? Tem tantas religiões, tantas filosofias, tantas coisas diferentes que falam, mas o fundamental é aprender a amar. Aprender a amar a ti, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que eles falam ao próximo como a ti mesmo? Porque a primeira pessoa que você tem que amar é a você mesmo. E quanto mais você conhece a si mesmo, você mais tem capacidade para dominar, para modificar o seu comportamento, os seus pensamentos. E definitivamente, modificando os nossos pensamentos, a gente muda a nossa vida. Graças a Deus, desde muito novinho, eu tive a oportunidade de conhecer livros, não era nem espírita naquela época ainda, aos 18 anos, do Norman Vincent Peale, que é um americano. E ele falava sobre o poder do pensamento positivo. E eu usei todas as técnicas. Era tudo baseado no Evangelho, das fábulas bíblicas, né? Tudo. Então, é um trabalho grande, é um trabalho, assim, árduo, é um trabalho difícil. É por isso que exige a tal de força de vontade. Porque se você não tiver aquela força de vontade, você não muda nada. É um trabalho difícil, porque a mente, por isso que é bom também a gente estudar a mente, e esse livro do Emmanuel, Pensamento e Vida, é fantástico. Eu leio muita coisa, né, de yoga, de tudo quanto é coisa, outras filosofias do Egito. O Emmanuel fala de tudo, com outras palavras, ele fala exatamente o que as filosofias
antigas da Índia, dos Vedas, ele fala a mesma coisa, só com outras palavras, entende? Então, a gente aprendendo a conhecer fica mais fácil para você dominar. Então, hoje mesmo eu estava conversando com as pessoas e essa pessoa gosta de brincar e falar umas coisas assim, umas coisas que... eu falei para ele, olha, você vai me desculpar, eu vou te falar uma coisa, eu vou te dar um conselho, se você me permitir. Eu sei que você está brincando, falando isso de brincadeira, mas se você começar a repetir isso muitas e muitas vezes, vai acabar acontecendo. Isso vai acabar sendo uma realidade. Você está criando uma realidade. É assim que a gente cria as realidades. É assim que a gente cria os acontecimentos nas nossas vidas, né? Então, ele falou, estou aqui assistir essa palestra hoje. Então, espero que assista, espero que eu possa passar alguma... que eu seja um pouquinho... que eu passe alguma inspiração, entendeu? Para a pessoa pensar com mais cuidado o que falar, porque as palavras, elas são vida, elas são vivas. E uma vez que você não precisa nem falar, só de pensar, ela já vira uma coisa material, digamos assim, porque é uma energia, ela existe, ela passa a existir, passa a ter uma existência. Imagina você repetindo aquilo. Não tem uma passagem, não sei, do Evangelho, da Bíblia, que fala: aquilo que você mais teme te acontece? Porque você fica com aquele medo, com aquele pensamento: ai, meu Deus, vou ficar doente. Ai, eu vou pegar essa doença. Ai, porque vai acontecer isso. Igual muitas pessoas que são hipocondríacas, que só pensam em doença, né? Hipocondríacas. Eu tive experiência com um amigo de muitos anos, muito querido. Ele, desde que eu conheci, o homem só falava em doença. Uma hora é o coração. Não, estou morrendo do coração. Outra hora era não sei o quê, o pulmão. Outra hora era não sei que outra coisa era. Resultado, ele já se foi para o outro plano. Mas teve tudo quanto é doença que você pode imaginar. Todas. A última vez que eu visitei no hospital, em 2017, ele foi tendo os órgãos estão falindo, todos. Porque aí veio tudo. Tudo aquilo que ele curtiu a vida inteira de doença, foi acontecendo. É isso que ele curtia, era isso que ele falava. É disso que ele vivia, então ele criou isso para ele, certo? E eu sempre falava muito com ele, ele falava assim para mim: ah, você vê a vida de óculos colorida, é tudo colorido para você. Você, de certo, teve muito problema na infância, você socou eles para eles não aparecerem mais, e por isso você é feliz. Eu tive problema com isso, com aquilo, com meu pai, com a minha mãe, com não sei quem, e pisando nos problemas, e contava aquele problema. O homem já de 50 anos, quando eu conheci ele, tinha uns 50. Morreu antes dos 70. Mas, enfim, aí eu falei assim, olha, se eu tive todos esses problemas, graças a Deus, eu sou desmemoriada, que eu não lembro de nada. Então, eu vou ser feliz, mãe. Por que eu vou ficar sofrendo? Uma coisa que eu nem sei se existiu. Agora eu vou criar as coisas para me sofrer? Não, eu vou ser... Ele me chamava de Poliana. Ah, você é uma Poliana. Tá. Mas eu tive a chance de vê-lo pouco antes de morrer. E ele falou: Poliana, você está certa. Você está jovem, está bem, estou vendo que você está feliz e eu estou indo embora. Então, é isso aí, meus amigos. Cuide dos seus pensamentos mais do que você cuida do seu corpo. Quer dizer, o corpo você tem que cuidar da alimentação, né? Lógico, evidentemente, da sua saúde. Mas a principal causa de doença começa na mente. Não começa no corpo físico. Ela começa na mente. Claro, por isso que é interessante estudar a mente. Porque é a mente que vai trabalhar com as emoções, com o conhecimento, com tudo. A mente é super complexa, certo? Nós não vamos aprender a controlar totalmente a nossa mente. Talvez precisamos milênios, né? E essa é parte da evolução. Quando tivermos controlado a nossa mente, entendendo a nossa mente, então estaremos lá, um com Deus, não é verdade? Então, é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês.
E faça esse teste, olha no espelho, veja como é que se sente. Não é tão bom quando você sai na rua, que você se sente bonita, bonito, sabe? Você tá bem. Parece que tudo fica bom, né? Todo mundo olha para você, sorri, um dá um elogio, outro fala uma coisa. Fica tudo bom. Agora sai na rua com um sentimento horrível para ver. Aposto que você não vai receber um bom dia, um sorriso bonito. Olha no espelho quando você tiver esses sentimentos. Para tentar mudar. Para espelhar sua vida de acordo com os bons pensamentos. Qual é o roteiro? O Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Estou feliz de estar aqui. Uma boa noite. Bom, eu estarei aqui ainda. Vamos ouvir o Sérgio, né? Isso. Bom, Neuza, obrigado aí pela participação. Para quem estiver chegando agora, nós estamos estudando hoje o tema pensamento, baseado no capítulo 15 da obra Pão Nosso, do Emmanuel, e começa com aquela advertência de Paulo aos Filipenses, falando então para a gente procurar pensar no bem, né? Bom, uma coisa que eu penso muito sobre isso, né? Penso sobre o pensamento, é que é ali que a gente mora, né? A gente, se alguém nos perguntar onde você mora, talvez a gente pense em falar no endereço, na cidade, no país, ou às vezes até poderíamos ir além e falar, não, eu moro aqui nesse corpo físico, né? Minha alma está morando aqui. Mas na verdade a gente mora mesmo na nossa casa mental, né? A gente mora, a gente está aqui, né? Observando esse mundo, vivendo, interagindo com as pessoas, mas de dentro da nossa casa mental, do nosso jeito de olhar para a vida, das nossas impressões, das nossas sensações, de tudo aquilo que está acontecendo. E algumas vezes, como a Neuza lá deu exemplo, alguns de nós nos sentimos dentro de uma casa que está muito bagunçada, de uma casa onde as coisas estão difíceis e não fica fácil. Alguém já prestou atenção, por exemplo, quando fez uma reforma morando dentro de casa? Tanto que é difícil, né? E às vezes a gente está assim. A gente está morando numa casa mental que está totalmente confusa, com as coisas de ponta cabeça. Então, o grande desafio que a gente tem para nós, e teremos ainda durante um bom tempo, até que a gente adquira esse controle maior sobre nós próprios, é administrar esse fluxo dos nossos pensamentos. O pensamento a gente dirá, puxa, é algo espontâneo, eu não mando nele. A hora que eu vejo, já estou pensando, né? A hora que eu vejo, eu já estou pensando. Tá, tudo bem. Eles vêm sim, eles aparecem. Mas a grande diferença é aqueles que a gente dá guarida. Se eles crescem ou não dentro de nós. Se eles são alimentados ou não. Tem até um provérbio que eu vi uma vez, já há muitos anos, e que gravei, que diz assim, que nós não podemos impedir que as aves voem no céu sobre as nossas cabeças, mas não significa que a gente vai deixá-las fazer ninho no nosso chapéu, né? Quer dizer, as aves vão estar voando lá em cima. Imaginemos que essas aves são os pensamentos que surgem aqui nessa nossa casa mental. Mas será que elas vão fazer ninho? Será que a gente vai passar anos e anos repetindo o mesmo padrão, né? E o pensamento é uma coisa tão forte, realmente, como os Camilo, Neuza falaram, tão real, né? Antigamente a gente não tinha aprendido isso ainda, né? A humanidade, durante muito tempo, imaginava que o pensamento era algo escondido ali dentro de nós, que estava num terreno que não poderia fazer mal algum, nem para nós, nem para outro. Mas a cada dia mais, tanto as filosofias antigas já falavam, como hoje o Espiritismo fala, o Evangelho falou e fala, e a própria ciência também explica que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, se transforma intimamente em algo muito real, né? O nosso, se diz, né, que o nosso cérebro não diferencia a experiência imaginada da real, né? A gente experiência simples, por exemplo, você está assistindo um filme, às vezes um filme de terror, e de repente, puxa, como a gente sente, né? Os arrepios, os calafrios, como às vezes o nosso próprio corpo, a gente consegue até ficar enjoado, mareado, só por ver alguma coisa, né? Então, imagina se a gente começar a viver dentro de um filme de terror, de um grande looping de ideias, uma ideia que vai, vem, vai, vem, vai, vem. Ah, é muito difícil. Por isso nós temos que aprender a cuidar do pensamento. Alguém dirá que isso não é fácil, que isso não é simples. E eu concordo, é desafiador.
Mas eu acredito que é para isso mesmo que a gente veio. Porque se a gente for pensar assim, aonde está a nossa tarefa? Né? A gente, é claro, está aqui vivendo num mundo material. Mas será que a nossa tarefa é simplesmente desbravar estradas, abrir caminhos, erguer prédios? Qual será que é a nossa verdadeira tarefa, né? Eu acredito que tudo isso que tem ao nosso redor, o mundo material e das relações, são acessórios, são externalidades para ajudar a gente a trabalhar o nosso ser espiritual. É isso que conta. Então essa é a nossa tarefa. Adquirir o domínio sobre nós mesmos. Aquilo que tantas vezes a gente chama de salvação, né, que a gente encontra lá no Evangelho, Cristo falando tantas vezes, que a gente, o que é necessário para a gente se salvar, a busca da salvação, né? A gente vê aquela frase que a doutrina espírita gosta tanto, fora da caridade não há salvação, e a gente fica pensando, puxa, do que eu tenho que me salvar? Tem que salvar de mim mesmo. Tem que salvar das prisões mentais que eu adquiri para mim mesmo. Né? Eu tenho que me salvar desse mundo que às vezes foi sendo criado pelas experiências que eu vivi até aqui, pelos traumas que eu ainda não consegui superar, né? Pelos medos, pelas inquietações, mas eu estou aqui para gradativamente adquirir o domínio sobre mim mesmo, encontrar a minha verdadeira essência, purificar e limpar essa grande tela mental. Então, nós temos um grande processo, um grande caminho, e um caminho que vale a pena, um caminho que é compensador. Né? Mas então, se nós somos um daqueles que hoje se sente aprisionado em pensamentos que nos fazem mal, que gostaríamos tanto que fosse tão fácil, num simples clique, fazer com que isso tudo fosse embora, que a gente pudesse espantar os pensamentos como se fossem moscas para que eles saíssem ali de cima da comida, mas a gente vê que não é bem assim. Talvez alguns caminhos, algumas dicas que a gente poderia pensar é ter experiências e informações novas, né? Porque os nossos pensamentos eles vão sendo sempre realimentados, né? A gente está num círculo vicioso, pensa, pensando acontece, como disse a Neuza, quantas e quantas vezes os nossos maiores medos acabam se tornando realidade e a gente vai reforçando mais ainda essa crença, puxa vida, então é porque a minha vida é ruim mesmo, é negativa e está dando tudo errado e etc. Então, dá um basta nesse looping todo e colocar dentro de nós aberturas novas, esperanças novas, ideias novas. Por isso que dentro da doutrina espírita a gente fala muito de uma palavrinha chamada reforma íntima. Né? Está falando de reforma agora há pouco, né? Igual reformar uma casa, reforma íntima. Como é que seria a gente se reformar por dentro? Então, cuidar da nossa visão de mundo, cuidar das nossas crenças, dos nossos valores, daquilo que a gente se alimenta internamente, né? E perceber que em nós mesmos já existe uma sabedoria muito grande. Né? A gente tem aprendido que existem camadas na nossa mente, algumas superficiais, aonde tudo fica tão agitado e complicado de vez em quando, que é como se fosse um lago, num dia, deixa eu trazer o Camilo de volta aqui, que ele tinha saído. Camilo, bem-vindo de volta. É como se fosse um lago que está agitado ali num dia de tempestade, cheio de troncos, né, a água turva, né, a água se agitando. Então, isso é a mente do dia a dia, a mente consciente, que às vezes está cheia dessas inseguranças e incertezas. Mas tem um lugar mais profundo que sabe, que é conectado com Deus, que pode trazer a gente de volta para o entendimento, para a luz, para o bem. Né? Então, é a gente descobrir essa reconexão. Né? Vocês já repararam que é como se existisse mesmo duas instâncias em nós, quando a gente pega e fala assim, a gente se percebe pensando uma coisa e a gente próprio diz, eu não podia estar pensando isso, ou eu não queria estar pensando isso, ou eu não deveria estar pensando isso. Mas, puxa, como assim? Então, eu estou olhando para os meus próprios pensamentos. Então, os meus pensamentos não são eu. Né? Eu sou a essência. Eu sou o ser verdadeiro, profundo. E os pensamentos, eu preciso me desidentificar com eles, então. Né? Eles estão lá voando no céu da minha cabeça e fica parecendo que é tudo meu, que é tudo verdade, que eu sou assim. Eu sou nervoso, eu sou calmo, eu tenho ódio, eu tenho mágoa. Isso não sou eu, não. Isso são formas, pensamentos, ideias que foram, é claro, passaram pela minha essência,
mas estão aí e podem ir embora do mesmo jeito que vieram. E para terminar, eu queria dizer sobre uma ideia de que, então, é como se tivesse dentro de nós uma tela, né? Uma tela que a gente vai pintando, assim, a cada dia, como se a cada dia a gente desse uma pincelada nova nela, né? A gente coloca ali uma nova cor, uma nova forma numa tela, num quadro que a gente está fazendo aos pouquinhos ao longo da vida. E isso é a nossa tela mental, essa é a nossa mente. Então, seria muito bom que a cada dia a gente conseguisse colocar realmente colocar na nossa tela mental cores boas, né? Mesmo que tenha sido um dia difícil e que espontaneamente tenha ali um lance doloroso, um lance complicado, mas que a gente possa colocar ao lado dele uma flor, né? Alguma coisa bonita, alguma coisa leve. Então, para a gente ir equilibrando a nossa tela mental, trazendo coisas novas, soltando coisas que não precisavam estar lá mais, do mesmo jeito que a gente faz faxina em casa, que de vez em quando, esses pensamentos que insistem em voltar, eu brincava, né, que a gente não tem como espantá-los como se fosse uma mosca, né? Ah, eu não posso pensar nisso. Não. Mas a gente pode acolher esse pensamento e cuidar dele com carinho. E talvez oferecer o evangelho para ele, né? O que a Neuza falou, o que o Emmanuel tinha falado, Camilo, que o grande roteiro para a renovação dos nossos pensamentos está no evangelho, está nesses princípios de amor, de perdão, de entendimento. Então o pensamento vem, mas eu estou abastecido de novas informações da palavra viva do evangelho, do amor do Cristo, de uma nova visão de mundo. Aí eu acolho aquele pensamento e ofereço para ele a ideia do perdão. E quem sabe ele não precisa ficar mais na minha tela. Quem sabe eu corto os grilhões e deixo ele voar e deixo ele ir embora, né? Bom, hoje a gente alongou um pouquinho a primeira parte, né? Então eu vou passar de novo, como a gente sempre faz para cada um de nós, mas agora a gente vai ter uma segunda parte, umas considerações mais breves, né? Porque a gente já está. Nós temos mais 12 minutos, né, para o nosso encerramento. Camilo, então, fala assim, o que você gostaria de acrescentar, né, daquilo que a gente está estudando hoje. Assim, ao longo da ideia desse tema, né, do pensamento, a gente tem duas abordagens básicas que a doutrina espírita traz para nós. Essas do Emmanuel, né, essas colocações bem aprofundadas cientificamente, e tem também uma visão que traz para nós, dentro de várias obras, do espírito André Luiz também, que é um espírito que desenvolveu, através da psicografia do Chico Xavier, as ideias que foram trazidas do plano espiritual com mais vivacidade, né, tornaram mais reais para a gente a ideia do mundo espiritual. Até então, a gente tinha uma ideia vaga, né, pelas outras religiões, né, até mesmo pelos estudos que a gente tinha até essa época. Então, o André Luiz veio descerrar, né, tirar esse véu e mostrar um pouco mais além as realidades da vida espiritual através das suas obras. Né? Começa na conhecida obra Nosso Lar, né, que gerou a produção até de um filme. E o André Luiz trata também dessas ideias a respeito do pensamento. Ele usa até uns termos criados por ele, como o termo hálito mental, que seria a forma como a gente se apresenta espiritualmente nos ambientes, né, que a gente carrega um hálito mental, como se em volta de nós existisse o que ele chama também de uma psicosfera, em que ali estivesse mantido o teor do que nós somos ou do que a gente está sendo naquele momento, movido pelas emoções, pelos sentimentos, por tudo aquilo que a gente alimenta ou está alimentando naquele momento. Então, a nossa psicosfera é variável. Quando eu estou bem, ela está bem, ela tem se podemos dizer do ponto de vista de cores, né, ela seria mais clara. Quando eu estou mal, ela é mais escura. E, de acordo com a minha evolução, essa psicosfera, essa energia que envolve o meu espírito e, em consequência, o meu corpo físico, ela vai se modificando para melhor. Né? Eu gosto muito de um exemplo para a gente tentar entender isso, uma comparação, uma analogia que a gente faz com um aquário. A gente se imaginar como se a gente estivesse dentro de um aquário. E em volta de nós houvesse água límpida. Né? Todos nós estivéssemos ali nadando dentro do aquário e a água é límpida, ela é neutra, e os nossos pensamentos iriam colorir a água de uma certa forma,
quando a gente pensa negativo, quando a gente tem raiva, quando a gente tem rancor, tem ódio, qualquer tipo de pensamento inferior, a gente vai estar colocando nessa água uma coloração escura, e ao nosso redor vai ficar aquilo, e aquilo às vezes vai chegar a outras pessoas que estão ali no meio daquela água comigo, vai interferir, a pessoa vai sentir a influência daquele sentimento negativo. Por outro lado, quando eu estou bem, eu vou colocar na água cores mais brandas, que levam um pouco mais de energias positivas, e aqueles que estão ali em volta, compartilhando aquela água comigo, também vão sentir essas emanações positivas, né? Então, no mundo nosso espiritual, que a gente vive dentro dele, a gente está fazendo isso. Nossos pensamentos estão produzindo energias, estão produzindo formas, estão produzindo cores, sensações, e isso é direcionado para as pessoas. Então, muitas vezes, um ambiente pesado, quando a gente adentra, a gente percebe que ele está pesado pelas energias, né? E essas energias se somam, né? Então, as pessoas que têm o mesmo teor de pensamento, quando estão juntas, produzem um efeito maior de pensamento, seja negativo ou positivo. Quando a gente entra numa igreja, num recinto religioso, onde todos estão voltados para a prece, para os bons sentimentos, para os bons pensamentos, a gente percebe que aquele ambiente está depurado, está calmo, leve, tranquilo, né? Então, não só os nossos pensamentos individuais, mas a soma deles é que fazem um conjunto dos pensamentos onde a gente está mergulhado nessa psicosfera que envolve todos nós. Então, eu deixo assim um pensamento para nós. Imaginemos se todos nós conseguíssemos, na maior parte dos nossos dias, emitir pensamentos positivos. O que a gente não ia criar à nossa volta, né? Ainda que a gente não enxergue, o que seria essa psicosfera em volta de nós, né? Então, como a gente sabe que o planeta está mudando, a Terra está mudando de categoria para uma categoria mais elevada, eu acredito que daqui a uns tempos, com os habitantes aqui da Terra pensando de forma mais positiva, a psicosfera vai ser mais leve, a gente vai se beneficiar ainda mais desses pensamentos de amor, né, da maior parte do tempo que todos nós estaremos emitindo. Então, o que me veio à mente assim, nos conversas que a gente está tendo foi essa lembrança do André Luiz, né, para que a gente coloque um pouquinho mais então do conhecimento espírita para a gente poder ir analisando a vida, né? Muito bem, então agora a gente retorna com a Neuza. Neuza, só uma breve conclusão, alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Yes, ok. Realmente eu adoraria se eu tivesse gente interessada para a gente estudar aquele livrinho, Pensamento e Vida. A gente podia se reunir lá na Mãe Pobre. Eu acho que já pode reunir, Camila? Algumas pessoas com máscara, é possível, não? Oi? Não, ainda não resolvemos nada. Oh, meu Deus. Ainda não, Neuza, Essa pandemia já durou muito. Eu adoraria estudar esse livro, se alguém tem interessado. Porque realmente, como entre nós três aqui, né, o que falamos hoje, a gente agora sabe com certeza que o pensamento é vida, que é o pensamento, nosso pensamento que cria a realidade. E, evidentemente, pensamentos bons atraem pensamentos bons, pensamentos ruins atraem pensamentos ruins. Vai ficando cada vez pior, né? As pessoas que são espíritas, por exemplo, que entendem de obsessões e tudo mais, claro, se você está num processo de pensamentos ruins, com certeza vai acabar atraindo o quê? Outras pessoas com o mesmo pensamento, outros espíritos, enfim. Ele vai se avolumando, tanto para o bem como para o mal, né? Dos dois lados. Então, realmente, vamos cuidar, como o Sérgio falou, da nossa casa mental. A nossa casa mental é até mais importante da nossa casa física, corpo físico, né? Então, do mesmo jeito que a gente cuida da nossa aparência física, vamos cuidar também da nossa aparência mental, que é os pensamentos. E criar coisas boas para nós. Não é tão bom saber que nós temos esse poder de criar a nossa própria vida? Vamos criar coisas boas. E criando coisas boas para nós, você vai influenciar e irradiar essas coisas boas para todos ao seu redor. Quem não gosta de estar perto de alguém que a gente chama de alto astral, que está sempre bem, sorrindo, e a vida é boa? Todo mundo quer estar
certo. Agora, as pessoas que estão sempre ali no mal, nos maus pensamentos, reclamando, quem quer ficar perto? Quem quer ouvir? Não quer, como não tem aquele ditado? Sorria que o mundo sorrirá contigo, porque se chorares, chorarás sozinho. Quase ninguém vai querer chorar com você das suas lamúrias, né? Vamos sorrir, vamos viver feliz. A vida é maravilhosa. Vivem bem. Bom, só complementando a ideia da Neuza desse estudo em grupo, no momento ele não pode acontecer fisicamente, mas fica lançada a ideia, às vezes, de um grupo virtual, né? De repente, se tiver pessoas Também. interessadas, pode deixar um recado para a gente lá no WhatsApp e a gente pode pensar na criação de um grupo para se reunir de forma virtual. Bom, e a minha conclusão, né, que eu queria também deixar com vocês, lembrando, acho que até o Artinho, que numa live anterior lembrou dessa música e eu lembro de novo, que o Caetano Veloso cantava, né? Aquela felicidade foi-se embora, e tem aquela horinha que ele fala, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, ele nos leva, né? Aqui, materialmente, a gente está ancorado no corpo físico, mas espiritualmente, a gente voa, a gente viaja, a gente vai para longe. Quantas vezes já não nos disseram isso, né? Nos veem pensativos e alguém fala assim: nossa, você está viajando? Volta para a Terra, onde você está, né? Tanto que a gente voa nos nossos pensamentos. Voa de formas... Opa! Eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Só apareceu eu na tela agora. Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu acho que eu apertei alguma coisa errada aqui e saí do ar. Bom, gente, não sei se cortou o áudio também, eu estava falando para vocês, né, que o nosso pensamento nos leva, então, para várias direções, né? Às vezes nos aprisiona, às vezes nos leva para zonas harmoniosas e felizes, às vezes nos leva para regiões sofridas, né? E nós ficamos, assim, às vezes à mercê dessas forças. Então, que a gente readquira o controle, mas lembrando que a gente pode ser ajudado nesse processo, né? Tanto uma ajuda direta de nós mesmos, nessa busca gradativa, dia a dia, de cuidar e de transformar e de educar, né? Com muito carinho com a gente mesmo, com paciência com a gente mesmo, para ir mudando esse grande conjunto no qual a gente está vivendo. Que a minha preocupação nessa hora é dizer assim, que às vezes a gente poderia dizer, puxa, é só você pensar em outras coisas, né? Mas às vezes a pessoa ainda não está se sentindo preparada para isso. Às vezes o peso dos pensamentos está muito grande, da sua dor, né, de traumas, de mágoas, mas comece. Não estamos dizendo que, né, pelo menos eu não digo que é de uma hora para outra, mas comece, invista nisso, né? Trabalhe em algumas questões que possam gradativamente ir te abrindo janelas novas, te tirando desse círculo vicioso, abrindo esperança. Os nossos pensamentos já tão acostumados, é como se fosse uma trilha batida, que fica tão fácil que a tendência de todo mundo é passar pela trilha, mas que a gente abra trilhas novas. Mesmo que a gente não consiga remover a trilha antiga, por enquanto, faça uma trilha nova. E uma das trilhas novas é o Evangelho, é a prece, é o amor, é o bem, a esperança. Então vamos em busca dessa renovação íntima e a gente vai conseguir. E a nossa casa mental vai ficar mais bonita, mais leve, mais feliz. Bom, essa é a mensagem que a gente deixa nesse domingo, dia 6 de setembro de 2020, para quem está assistindo ao vivo e para quem vai nos assistir depois, nosso agradecimento, nosso muito obrigado. E então queria passar só para o boa noite de cada um. Do Camilo. Boa noite, desejando a todos nós uma ótima semana, né? Que a nossa semana seja promissora, traga alegrias, traga oportunidades de exercitar as boas ações e os bons pensamentos na nossa vida. Jesus nos abençoe. Assim seja. Boa noite, Ana Neuza. Então, boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e felizes pensamentos para todos vocês.
Não escutem se alguém falar para vocês que essa vida, nós estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para ser felizes. E a nossa essência é pura felicidade, é pura harmonia. Então vamos reclamar essa essência. E para conseguir reclamar essa essência, o trabalho tem que ser efetuado por nós, com perseverança, com força de vontade. Vamos ser felizes enquanto estivermos aqui. A Terra, para mim, é lugar de felicidade. Eu acho que a vida é fantástica. E se você achar que a vida é fantástica e você se sentir feliz, você será feliz. É simples. É pensar e ser. Boa noite a todos. Muita paz. Bem, mais uma vez, então, nosso agradecimento a vocês que nos assistem, participação hoje da Neuza. Eu e o João Camilo estamos aqui todo domingo. Queria avisar que esse mês de setembro a gente tem o nosso chamado Mês da Família, onde a gente convida todo mundo a refletir sobre a família, à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo. E esse Mês da Família vai começar amanhã. A gente vai ter um convidado muito querido, que é o nosso amigo Jamil, de Franca, e vai falar sobre o tema Família, enfim, juntos. Então fica aí o convite para todo mundo, para quem está vendo ao vivo, sintonizar amanhã. Quem está vendo depois, já procura lá, porque a gente tem muito conteúdo já salvo aí no nosso Facebook. Que Jesus nos abençoe, que a gente tenha muita paz, muita luz, e que com essa presença do Cristo a gente renove, sim, com toda certeza, os nossos pensamentos. Boa noite, fiquem com Deus, até uma próxima transmissão.